noite, meus alunos aí por todo o Brasil. Boa noite também para o pessoal aqui de Salvador. Estamos começando a nossa aula número 4. No início dessa aula, nós vamos ainda terminar aquele módulo 3. Ficaram faltando 2 pontos do módulo 3, que trata do sistema monetário, né? Então, nós vamos dar continuidade e daqui a pouquinho vamos entrar no módulo 4, tá certo? Então, trabalhando ainda com o módulo 3, que cuida do sistema monetário, só para a gente revisar rapidamente, nós vimos na aula passada aqueles conceitos dos agregados monetários, né? Vimos o conceito de meios de pagamento, não é isso? Papel moeda em poder do público, mais os depósitos à vista que o público faz junto aos bancos comerciais. Nós vimos que os meios de pagamento, no seu conceito mais restrito, no M1, né, essa variável meios de pagamento, o Banco Central fica tentando controlar ela o tempo todo, não é? Porque se tiver moeda em excesso na economia, se houver um excesso de meios de pagamento, existe o risco da inflação, do aumento contínuo e generalizado dos preços. Por outro lado, se houver uma escassez de meios de pagamento, se há pouca moeda circulando na economia, as próprias transações econômicas começam a se tornar mais difíceis. Bom, o tempo todo nós analisamos a oferta de moeda. Quem é que oferta moeda, né? O Banco Central cria a moeda primária, porque ele emite a moeda manual, e os bancos comerciais, por sua vez, eles criam a moeda escritural, né, através daquele mecanismo do multiplicador. Aí vimos também os instrumentos da política monetária, a fixação das taxas de reserva, né, as regras mais rígidas ou mais flexíveis para o redesconto, as operações que o Banco Central realiza no mercado financeiro com os títulos públicos, as operações de mercado aberto, e vimos também, no caso brasileiro, o próprio uso da taxa Selic, né? Por sinal, recentemente houve um aumento, né, da taxa Selic, a taxa agora já está em 11,75% ao ano. O governo já começa a sinalizar uma política monetária mais restritiva para tentar, né, impedir que a inflação aumente. Bom, agora falta a gente analisar o lado da demanda, né? O mercado monetário tem a oferta de moeda e tem a demanda por moeda. Vamos entender demanda por moeda de que maneira? O que é demanda por moeda? O que é a procura por moeda? Na verdade, a demanda por moeda é a necessidade dos agentes econômicos de manterem um certo saldo monetário. É isso que é demanda por moeda, tá? É necessidade que os agentes econômicos possuem de ter, né, de reter, de manter uma certa quantidade de moeda. Demanda por moeda não é a vontade de ganhar mais dinheiro, né, nada disso. Aí o sujeito está querendo uma renda mais elevada, um fluxo de renda mais alto. Não é isso. A demanda por moeda é a vontade de manter um certo estoque de moeda. Nós podemos dividir a demanda por moeda em 3 partes. Vamos colocar aqui no quadro. Estamos tratando do item 3.6, né, do nosso módulo 3. A demanda por moeda. Vamos representar ela pela letra L. Ela se compõe de 3 partes. São 3 motivos que levam os agentes econômicos a demandarem moeda. A primeira parte aqui é o chamado motivo transação. E ele depende do nível de renda. Olha aqui, ó, Y. Nós vamos ter um outro motivo aqui, que também é uma função do nível de renda, que é o chamado motivo precaução. E mais um outro componente da demanda por moeda, vamos chamar de LE, que é o chamado motivo especulação, ou ainda é conhecido também como motivo
portfólio, uma expressão lá do mundo dos investimentos, né? O portfólio, a carteira de investimentos. Essa demanda por moeda depende da taxa de juros. Esse componente da demanda por moeda, né? Muito bem. Então, a demanda por moeda L, a quantidade de moeda que os agentes econômicos desejam manter nas suas mãos durante certo período de tempo, em primeiro lugar, ela é afetada pela própria renda. O que é o motivo transação? As pessoas e as empresas, elas precisam manter uma certa quantidade de moeda para fazer as suas transações normais, suas transações habituais. Então, por exemplo, João normalmente ele tem uns R$20 na carteira. Né? Na média, durante o dia, ele fica com uns R$20 ali na carteira porque é o valor que ele considera suficiente para fazer as suas transações diárias. Maria, por sua vez, normalmente ela anda com R$50 na bolsa, porque Maria já faz outros gastos, já almoça fora, etc. Então, cada pessoa e cada empresa também tem a sua própria necessidade de guardar uma certa quantidade de moeda. Para quê? Para fazer transações econômicas. Da mesma maneira, as pessoas, as empresas também guardam uma certa quantidade de moeda para alguma eventualidade, alguma emergência, né? Olha aqui o motivo, precaução. Esses dois motivos, para fazer transações diárias e para uma emergência, para uma eventualidade, né? Motivo precaução, esses dois motivos dependem da renda Y, de tal maneira que, se a renda da economia aumenta, o número de transações econômicas naquele país vai aumentar. Nós vamos ter aqui um aumento da demanda por moeda pelo motivo transação. E teremos também um aumento da demanda por moeda pelo motivo precaução. Esses dois motivos aqui são diretamente influenciados pela renda. Tá certo? Atenção com isso, que as questões de concurso perguntam, né? Esses motivos aqui dependem de quê? Do nível geral de preços, né? Do gasto do governo, depende de quê? Basicamente da renda. Se a renda da economia cai também, o número de transações econômicas diminui. Se a renda, a produção da economia, o PIB, né, está caindo, as empresas estão vendendo menos, as pessoas estão gastando menos, então elas precisam reter menos moeda para fazer suas transações. E também, se todo mundo está com a renda menor, né, se as pessoas estão com menos renda, não dá para ficar guardando muito dinheiro pelo motivo precaução. Tá bom? Então, já sabemos que a demanda por moeda, em parte, ela é influenciada pela renda. E, em parte, ela é influenciada pela taxa de juros. Observe aqui esse componente da demanda por moeda, pelo motivo especulação, também chamado de motivo portfólio, depende da taxa de juros. Bom, o que é esse motivo especulação? O motivo portfólio? Essa palavrinha aqui, né, portfólio, é muito utilizada aí no mercado financeiro, no mundo dos investimentos, e ela diz respeito à carteira de ativos que formam a riqueza de uma pessoa. Tá? O portfólio é isso, é minha carteira de ativos que forma a minha riqueza. Para ser mais claro ainda, imagine que um sujeito possui nas suas mãos R$1 milhão. Ele tem R$1 milhão. Então o sujeito é um milionário, né? Por definição, quem tem R$1 milhão em dinheiro é um milionário. Então ele agora está com um problema seríssimo nas mãos, né? O que ele vai fazer com esse dinheiro? Ele não pretende gastar essa riqueza toda de uma vez, pelo menos não. Ele vai tentar manter essa riqueza sob a forma de diversos ativos. Por quê, pessoal? A moeda, apesar dela ser um ativo que proporciona a liquidez máxima, não é isso? Eu posso imediatamente dispor daquele poder de compra, eu posso comprar qualquer coisa até o valor de R$1 milhão, mas a moeda não rende juros, a moeda não oferece nenhuma proteção contra a inflação, né? Pelo contrário, a inflação vai fazendo com que a moeda, ao longo do tempo,
perca o seu valor real. Durante o passar, dos meses, de vários anos, a moeda vai tendo uma perda do seu valor real. Se eu tenho R$50 hoje, eu compro uma certa quantidade de bens. Como existe inflação, as mercadorias estão ficando mais caras, daqui a 2 anos, com os mesmos R$50, eu já compro uma quantidade menor de bens. Então, se eu quiser manter R$1 milhão na forma de moeda, eu estou com um problema, não é isso? Porque ao longo do tempo, esse R$1 milhão vai perdendo o seu valor real. Então eu posso pegar toda essa riqueza e manter uma parte na forma de imóveis, terrenos, apartamentos. Uma outra parte eu posso comprar ações, uma outra parte eu posso comprar ouro, o dólar, etc. Então eu posso montar uma carteira de aplicações, de ativos, um portfólio. Para simplificar o raciocínio, vamos imaginar que eu possa manter a minha riqueza na forma de moeda ou então na forma de títulos públicos. Títulos da dívida pública. São aqueles papéis que o governo emite. O governo, então, quando ele está precisando de dinheiro, ele vende esses papéis no mercado financeiro. E esses papéis constituem uma maneira interessante dos agentes econômicos guardarem a sua riqueza. Por quê? Porque eles têm correção monetária, eles rendem juros, eles não têm a mesma liquidez da moeda, mas têm uma liquidez muito alta. Rapidamente eu posso vender esses títulos e reaver esse valor na forma de moeda. A minha decisão a respeito de quanto é que eu vou manter na forma de moeda e quanto é que eu vou manter na forma de títulos, vai depender de quê? Vai depender disso daqui, da taxa de juros. Vai depender da taxa de juros. Vai acontecer o seguinte, se a taxa de juros aumenta, é interessante eu manter uma parcela maior da minha riqueza na forma de títulos públicos. Não é isso? Se eu tenho R$1 milhão e o governo aumentou a taxa de juros, olha, os títulos públicos se tornam mais atrativos. Eles vão me proporcionar um rendimento maior. Então eu posso abrir mão de uma parte da liquidez da moeda. Então agora eu vou manter a minha riqueza da seguinte maneira: uns R$400 mil em títulos públicos e uns 600 mil em moeda. Se o governo continua aumentando essa taxa de juros, a minha necessidade de reter moeda pelo motivo portfólio, ela vai o quê? Vai diminuindo. Nós temos uma relação inversa entre taxa de juros e a demanda por moeda pelo motivo especulação, pelo motivo portfólio. Cada vez que a taxa de juros aumenta, os agentes econômicos preferem manter sua riqueza na forma de títulos. Uma fração menor da sua riqueza será mantida na forma de moeda. Da mesma forma, pessoal, se essa taxa de juros ela começa a cair, a demanda por moeda para o motivo especulação ou portfólio vai aumentar. Nós temos aí uma relação inversa, portanto. Muita atenção, porque as questões de concurso ficam perguntando exatamente o contrário, Tem questão que pergunta assim, o motivo transação é uma relação direta entre a demanda por moeda e a taxa de juros? Não, o motivo transação se relaciona com a renda. Quem se relaciona com a taxa de juros é o motivo especulação. Bom, pelo fato da demanda por moeda se comportar dessa maneira em relação à taxa de juros, nós podemos desenhar um gráfico, vou colocar aqui embaixo, um gráfico que mostra essa relação entre a taxa de juros e a demanda por moeda. Vamos representar nesse eixo aqui a taxa de juros, e aí nós estamos simplificando, Vamos imaginar que só existe uma única taxa de juros para todas as transações financeiras dessa economia. É uma simplificação, Porque no mundo real
A gente sabe que não é assim. No mundo real, tem a taxa de juros do cartão de crédito, né? Tem a taxa de juros do financiamento de veículos, tem a taxa de juros do mercado imobiliário, tem N taxa de juros. Para simplificar, faz de conta que é uma única taxa de juros para todos os mercados dessa economia. E nesse eixo aqui é a origem, né? Nesse eixo aqui nós vamos representar L, que é exatamente essa demanda por moeda. Como a demanda por moeda tem uma relação inversa com a taxa de juros, nós vamos observar o seguinte: se a taxa de juros é muito alta, olha se por exemplo aqui, ó, a taxa de juros é 20% ao ano, se a taxa de juros for 20% ao ano, os agentes econômicos eles vão preferir manter a sua riqueza, né, a maior parte dela talvez, na forma de títulos. Vai haver uma procura muito grande pelos títulos e uma procura pequena pela moeda. Então, é por isso que nós vamos ter aqui, olha aqui, uma quantidade demandada de moeda muito pequena. A demanda por moeda vai ser pequena porque a taxa de juros está mais alta. Você não pode esquecer que demanda por moeda é essa vontade de manter uma certa quantidade, um certo estoque de moeda nas mãos. Imagine se essa taxa de juros cair para 10%, 10% ao ano. Então vai diminuir a procura pelos títulos e vai aumentar o desejo de ter moeda. Então teríamos um ponto mais ou menos aqui, onde está acontecendo exatamente isso. Olha, a queda da taxa de juros faz com que os agentes econômicos desejem ter mais moeda. A demanda por moeda, pelo motivo de especulação, aumenta. Se essa taxa de juros cai mais ainda, se ela passa aqui para 6%, imagine os títulos públicos rendendo só 6% ao ano, né? Muita gente vai vender seus títulos e vai preferir manter a riqueza na forma de moeda. Então teremos aqui um novo aumento da demanda por moeda. É por isso, pessoal, que se a gente ligar todos os pontos aqui, nós vamos ter essa curva. Uma demanda por moeda, que é a soma daqueles três motivos. Isso aqui também é chamado de curva de preferência pela liquidez. É a curva de demanda por moeda, também chamada de curva de preferência pela liquidez, que mostra exatamente o desejo das pessoas de ter mais liquidez, de ter mais moeda, à medida que a taxa de juros vai diminuindo. Então, temos aqui a demanda por moeda. Bom, já podemos agora entender, finalmente, como é que vai acontecer o equilíbrio no mercado monetário. Tá bom? Nós vimos, na primeira aula de economia, nós vimos o mercado de bens e serviços. As empresas ofertando bens e serviços e as pessoas comprando esses bens. Falei também no mercado de fatores de produção. É isso? As pessoas são proprietários dos fatores de produção, ofertam o uso desses fatores e as empresas demandam os fatores de produção. Agora é mais um mercado, o mercado monetário, o mercado de dinheiro, de liquidez. Nós temos de um lado do mercado os agentes econômicos demandando moeda. Olha aqui a curva de demanda. E do lado da oferta monetária, temos quem? O Banco Central, que emite a moeda, né? E os bancos comerciais que criam moeda escritural. Vamos imaginar que o Banco Central consegue o tempo todo manter o volume dos meios de pagamento exatamente como ele deseja. Tá certo? Vamos imaginar que o Banco Central, o tempo todo, ele consegue fazer com que os meios de pagamento sejam no montante que ele deseja. Isso equivale a dizer o seguinte, que a oferta de moeda, ela é exógena. Vou botar isso aqui no quadro, hein? Vamos trabalhar com essa hipótese de que a oferta de moeda seja uma variável exógena. Então temos aqui o M1,
A oferta de moeda, ela é, por hipótese, estamos assumindo isso como verdade, uma variável exógena. O que é isso, uma variável exógena? Aí nós temos aqui, né, uma derivação aqui do grego, né, ex, tudo aquilo que vem de fora, né, e exógena é gerada fora do modelo econômico. Toda vez que vocês virem isso em economia, uma variável exógena é uma variável gerada fora do modelo que nós estamos analisando. Ela não depende de nenhuma outra variável. Tá? Não depende de nenhuma outra variável. É diferente de uma variável endógena. Uma variável endógena, ela é aqui, ó, gerada dentro, endo, né, aquilo que vem de dentro, é gerada dentro do modelo econômico. Por exemplo, a própria demanda por moeda. Por exemplo, aqui, a própria demanda por moeda. Ela é uma função da renda e da taxa de juros. O valor da demanda por moeda vai depender de quê? Da renda. Se a renda aumentar, aumenta o desejo das pessoas de terem moeda pelo motivo transação. Se a renda, e precaução também, se a renda cair, diminui a demanda por moeda. E a taxa de juros também, né? Se a taxa de juros aumenta, o desejo das pessoas de manter a sua riqueza na forma de moeda diminui. Então, L é uma variável endógena. Tá? Nós vamos estudar várias variáveis endógenas também nas próximas aulas, nessa e nas próximas. Por enquanto, então, vamos admitir isso, que a oferta de moeda seja uma variável exógena. Por que eu estou supondo isso? Eu estou supondo que o Banco Central consegue controlar diariamente o valor do M1. Pois bem, colocando agora no gráfico, nós temos aqui a taxa de juros e temos aqui a demanda por moeda. Então eu desenhei a demanda por moeda, né, para um certo nível de renda, Y1. Vamos imaginar que a renda nesse momento seja igual a Y1. Tá certo? Então nós temos essa curva de demanda. Essa curva mostra, né, para cada nível de taxa de juros, qual seria o desejo dos agentes econômicos de manter sua riqueza na forma de moeda. A oferta de moeda, como é que ela se comporta em relação à taxa de juros? Se a taxa de juros aumentar, a oferta de moeda vai